Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês uma temática que envolve arte e esporte, duas coisas que muito me interessam, que eu sempre pratiquei vários esportes, e arte, como vocês sabem, né? Sou envolvido aí com composição musical, né? E enfim, várias coisas dentro da arte. Este artigo, então, que eu vou ler para vocês, é um artigo que eu escrevi para o site do jornal Diário Popular, né? Na verdade, para o próprio jornal, inclusive a versão física, né? Chegou a sair deste artigo. E onde então eu resumo parte do que eu vim pensando nos últimos anos sobre possíveis relações mesmo entre arte e esporte, muitas das relações que a gente ordinariamente acaba não concebendo. Porque né, muitas pessoas que estão dentro da arte às vezes né, não estão dentro do esporte, ou pelo menos não praticam o esporte, e muita gente que estão dentro do esporte, por sua vez, também não praticam a arte ou não se interessam pelas questões mais abstratas, pelo menos da arte. E então, como as duas coisas sempre estiveram de um modo ou de outro dentro da minha vida, eu ao longo dela fui pescando, digamos assim, algumas possibilidades de interseção entre essas áreas e tentei resumir um pouco delas neste artigo. Então, claro, não são todas né, as interseções ou possibilidades entre ambas, mas tentei elencar apenas algumas que julguei mais interessantes ou que eu pelo menos consegui expressar assim, né? Então vamos iniciar a leitura. Onde e como Apolo, deus das artes na mitologia grega, e Hermes, deus dos esportes, conseguem dar as mãos, unindo forças e compartindo meios em comum? Por quais sendas haverão de existir similares paradas para esportistas e artistas receosos das longas distâncias que os separam? Percorrem juntos os saudosos deuses algum caminho semelhante no espaço infinito, iluminados pelas luzes radiantes de uma mesma estrela? Pois bem, Hermes, o ágil e veloz, e Apolo, o germinador e adivinho, para nós tecerão a seguir os fios que ligam o fértil destino das artes e dos esportes, desvendando seus nuances ocultos e suas delícias conjuntas. Então aí um parágrafo metafórico, né, inicial, onde eu trago essa questão da mitologia para dentro do assunto também, né, relacionando aí Apolo e Hermes. Próximo parágrafo. O esporte partilha da imitação de um lado e da disputa por outro. O atleta, quando iniciante, observa em derredor os diversos participantes mais desenvolvidos, então imita seus movimentos, ainda que, posteriormente, os expanda até alçar inovações preciosas, tal como o jogador que cria um novo drible ou o skatista que desenvolve uma nova manobra. E tudo isso pautado por uma certa disputa, ora maior, ora menor, na medida da existência de prêmios, campeonatos e patrocínios. De forma semelhante, erguem-se os artistas, os quais aprendem sua arte por meio de processos imitativos, até que deles possam se apropriar a fim de criar novos estilos e meios estéticos, a exemplo do músico que aprende as progressões harmônicas mais básicas antes do momento de compor as suas próprias, ou do poeta que lê pregressos de escritores para deles aprender as técnicas e formas. E embora não haja na arte a disputa tão claramente quanto em determinados esportes, é possível observar certa competição e rivalidade entre muitos artistas. Lembremos-nos da belicosidade do próprio Apolo, o qual, mesmo sendo o deus da arte e da beleza, com apenas um ano de vida matou o dragão Piton, enviado pela deusa Hera para assassinar sua mãe. Então, aqui né, já traço nesse parágrafo algumas das interseções entre arte e esporte. Ou seja, né, se o esporte, por um lado, ele partilha da imitação e da disputa, a arte também. Então, a imitação, a gente pode trazer aqui várias questões que a envolvem, né, entre elas
inclusive a questão da imitação voltada à estética, ou seja, mais para dentro da arte mesmo, eu expus em outro vídeo aí presente no canal, tá? Para quem quiser, para quem se interessa por isso aí, tem outros vídeos, entre eles o que eu falo sobre a poética de Aristóteles. Então, aí, como a gente sabe, imitação é um conceito que vem lá da poética do Aristóteles. Então, este filósofo grego trabalha dentro dessa obra já a questão da imitação interna à arte, ou seja, como os artistas realmente eles imitam coisas para, né, expandi-las dentro da sua arte. Então, o pintor que observa a natureza, ele está, digamos que, tentando fazer uma imitação ali da natureza. Claro que imitação no sentido mais, no sentido mais profundo do termo, né? Não é uma imitação barata, né? Mas é no sentido de que os artistas eles não partem do nada, né? Eles precisam partir de alguma coisa. Então é isso, né? O Aristóteles chama de imitação, ou seja, os artistas eles partem de outra coisa, nem que for de uma outra obra de arte, de uma ideia, de um conceito, de uma paisagem, daí em diante, certo? Só que ele tem que partir de alguma coisa. Então é isso, é um processo que podemos elencar enquanto imitativo, né, por assim dizer. Claro que eu estou resumindo tal conceito, mas o Aristóteles aprofunda isso aí da sua própria maneira. Então, se o esporte partir da imitação, a gente sabe que a arte também, né, como eu estou dizendo aqui. E o esporte, claro, ele não é diferente, porque se a gente for aprender um novo esporte, por exemplo, futebol, para quem não joga, aí a pessoa vai aprender as regras, então ela está imitando as regras do futebol. Ela observou ali os dribles, então ela está imitando dribles que já existem. Mesmo que ela invente uma coisa nova, ela tem que saber o que existiu. Certo? Então essa ligação entre tradição e inovação, ela existe também, tanto no esporte quanto na arte. Certo? Nenhum esportista inventa uma coisa do nada. Então ele precisa, né, de adentrar ali as regras do jogo, né, e as coisas já feitas, habituais, etc., para então criar uma coisa em cima. O artista faz algo bem semelhante também, né? E ambos carregam em si a disputa, certo? A gente vê que não na arte, principalmente, a disputa não é algo necessário completamente, certo? Não quer dizer que o tempo inteiro os artistas estão disputando, né, os compositores, claro que não. Mas também no esporte, né, não é o tempo inteiro que tem disputa, certo? Se eu simplesmente quero jogar para me divertir, não necessariamente estou com o espírito de disputa ali. No entanto, a gente sabe que existe, sim, uma certa disputa que move essas coisas. Então, por exemplo, um artista inventa uma estética porque ele, na verdade, está criticando uma outra estética. Então, existe uma disputa ali dentro, maior ou menor, certo? Na história da música, a gente sabe, por exemplo, da disputa entre a clássica disputa, né, entre o Mozart e o Salieri, por exemplo. Então, o Salieri ele tinha ali uma inveja, etc., do Mozart, né? Conforme relatam, né, algumas biografias e filmes, né? Mas ninguém sabe efetivamente o que acontecia ali dentro. São especulações, né? Mas é uma especulação interessante para a gente ilustrar aqui. Né? Então havia essa disputa aí do Salieri com o Mozart, por exemplo, né? Quem que é o melhor compositor, quem que vai, por exemplo, ter determinado cargo e daí em diante. Então essas disputas existem, elas movem a arte também, né? Elas não necessariamente são negativas, né? Existem disputas positivas, certo? Mas, claro, aí na arte é diferente em termos do resultado, né? Assim, num jogo, por exemplo, de basquete, né? Você tem ali uma disputa que gera um vencedor necessariamente na arte, por mais que tenha disputa, não necessariamente existe um vencedor, certo? Porque, né, se a gente julgar determinada obra venceu outra, ninguém trata as obras artísticas desse modo, né? Uma venceu a outra, mas tratam como diferenças, né? A partir de suas diferenças, né? O que é único em cada uma, enfim, existem vários critérios aí para se avaliar, né, obras, inclusive tem vídeos sobre isso. Mas, independentemente disso, né, existe sim uma espécie de disputa que move também, né? Instrumentistas, né, por exemplo, instrumentistas que querem ser, quem que é o mais rápido, né? Eu quero ficar mais rápido, eu quero ficar tocar de um modo mais musical, mais expressivo, né? Tudo isso é movimento aí e parte de uma certa disputa também, né? Digamos assim, maior ou menor, obviamente. Então, basicamente, este parágrafo aí faz estas interseções entre arte e esporte. Próximo parágrafo. A aparência de liberdade com fundo de necessidade liga arte e esporte. Sim,
ambos enquanto produtos da deliberação humana, com sua inesperada criatividade de um lado e sua procura de limites, regras e princípios por outro. Todos sabem a regra do jogo, mas ninguém sabe quem vencerá ao final, assim como muitos conhecem bem os detalhes de uma determinada música da qual gostam, mas nunca sabem como o artista interpretará ao vivo, em seus mínimos detalhes expressivos. É este fundamento de jogo, ao mesmo tempo com regras e liberdades, imposições e inocências, e que envolve tanto as criações de artistas quanto de esportistas, aquilo que leva seus espectadores a sentir-se como se dentro de um drama estivessem, fazendo-os aguardarem pelo desfecho, atentos e vincularem seus sentimentos e paixões aos objetos apreciados. Neste momento, um gol ou um salto se tornam tão estéticos quanto o desfecho emocionante de uma peça teatral ou a nota aguda e tecnicamente difícil emitida por um cantor. Ademais, os músculos de que precisa o baterista são também aqueles trabalhados pelo corredor, e os treinos diários do jogador são os longos estudos do pianista. Então, neste parágrafo, várias interseções também. Essa questão da aparência de liberdade confunde necessidade, tá? Quem se interessa por esse tema é um tema que o Goethe trata, tá? E eu escrevi inclusive um artigo acadêmico na época que eu ainda estava no mestrado de filosofia sobre este tema aí do Goethe, tá? Quem se interessar aí por esse tema, eu posso enviar o artigo, né? Só me mandar o e-mail, que é um tema bem interessante dentro do Goethe, que ele concebe isso ali em um dos seus livros, que acho que são as Máximas Reflexões, que é uma coletânea, na verdade, de texto dele. Há fragmentos sobre isso aí, né, de tratar a arte enquanto uma aparência de... Uma das características da arte seria a aparência de liberdade com fundo de necessidade. Mas então eu trago isso como um elemento de ligação também entre arte e esporte, né, para além da própria arte em si. Certo? Porque, aí, claro, aí no esporte vai ter outros meios que levam a isso. Né, como as regras do jogo que vão trazer a necessidade. Então tem uma aparência de liberdade ali nos gestos, nos movimentos, ações, né, mas tem um fundo de necessidade também. Então essa questão, né, essa dualidade entre regra e criatividade, né, e jogo, né, ou também pensando até nietzscheanamente entre o apolíneo e o dionisíaco, certo? Apolíneo enquanto aquilo que dá forma e dionisíaco enquanto aquilo que dá a exacerbação criativa, digamos assim, né? E a paixão, né, o patos e daí em diante. Então a gente pode tratar também a arte esporte nesse sentido e ter as outras considerações aqui, né, neste parágrafo, que é a questão que para mim sempre foi bem perceptível assim, no esporte, que ele tem algo de teatral no geral também, principalmente os esportes que apelam para a questão aí de ter um vencedor, um desfecho determinado, né? Em campeonatos e tal. Por quê? Porque ali, se a gente pensar bem, quando há, por exemplo, o seu time ganha, né? Ou, enfim, há uma disputa, um determinado... Enfim, há aquela questão que gera ali o vencedor, né? Enfim, isso tudo gera também um sentimento próximo ao sentimento catártico, se a gente pensar bem. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, né, e o personagem final, o herói, ali, ele ganha, né, ele também vence o mal, ele vence um determinado inimigo e daí em diante, é algo semelhante em termos de narrativa, desenrolar de fato e manipulação dos sentimentos, né? Parece com o esporte. Ou pelo menos nos esportes, quando eles são colocados dentro de campeonatos e daí em diante. Certo? Porque desencadeia um desenrolar de ações que tem uma culminância. E essa culminância é um ponto catártico, digamos assim. Então isso é também uma coisa comum entre arte e esporte. Não todas as artes, claro. Né? Existem músicas sem culminância, sem ponto catártico, sem uma curva dramática que leve a isso. Certo? Mas quando pensamos, por exemplo, no teatro em geral, né? Ou pelo menos um teatro mais antigo, ou em filmes, né? E grande parte da música também é assim, né?
a música operística, por exemplo, né, que une aí teatro e música, né, sempre, em geral vai ter aquele ponto catártico, etc., né, ponto em que o personagem, enfim, até de acordo com a questão do Aristóteles ali, vai ter o reconhecimento, né, e, enfim, para quem leu Aristóteles, né, consegue pensar nisso um pouco melhor, talvez. E, enfim, né, então, acredito que seja uma coisa clara aí dentro. Né? Claro que não é a mesma coisa, né, dentro da arte do esporte, mas, sem dúvida, há aí uma ligação, né, entre essas questões do desenrolar das ações e da manipulação dos sentimentos, né? E, sobretudo, dessa questão de um ponto catártico, certo? E último parágrafo. Ora, a ação do atleta, que em si é imagem e som para o espectador, tem nesse parâmetro os meios de ligação com as várias artes, as quais são também ora imagéticas, ora sonoras, o que permite ao artista audiovisual conseguir daí extrair a sincronia perfeita. Com efeito, a música, por exemplo, acompanha eficazmente tanto uma cena teatral ou cinematográfica quanto as cenas de um esporte radical ou de atividades olímpicas. Aqui são o movimento e seu desenrolar temporal os responsáveis pela fusão daquilo que permanecia até então disperso. E, de fato, os ritmos musicais podem coincidir com os ritmos da ação humana em sua mais desafiadora atividade corporal, fruto do esforço esportivo. É quando, então, finalmente Apolo encontra Hermes, em união fecunda e triunfante, selando os destinos das artes e esportes que, em harmonia, seguem irmanados. Então aí eu traço mais um paralelo possível entre arte e esporte e que diz respeito a essa questão dos movimentos corporais e movimentos, né, em geral não apenas corporais, né, se for numa cena de filme pode ser uma cena sem o corpo humano, né, uma cena apenas de paisagem, por exemplo, mas onde há uma ação, um movimento, certo? E essa questão do movimento, ele liga tanto uma cena, por exemplo, né, à música, quanto uma cena esportiva à música também, certo? Então, quer dizer, esse parâmetro dos movimentos, né, eles podem interligar tudo. O parâmetro do movimento que existe tanto na arte quanto no esporte, certo? Ele pode ligar arte e esporte. E de fato liga, certo? A gente vê ali uma propaganda de jogadores jogando e uma música acompanhando aquilo ali. É um processo semelhante, por exemplo, o compositor quando ele vai compor uma cena de filme, onde você tem ali uma cena, né, de atores, uma cena mais poética, enfim, né, uma cena de diálogo, né, que remete ao teatro também e daí em diante. Né? Ou seja, o compositor vai ter um trabalho semelhante, que é o de analisar os movimentos e a partir do movimento compor ou adequar a música que já existe a determinado movimento existente, certo? Ou seja, essa questão do movimento também é algo que pode ligar, né, arte e esporte, ser uma interseção aí, principalmente nesse âmbito audiovisual, certo? Que permeia tanto arte quanto esporte. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Não vou me delongar aí, né? E quem quiser deixar aí comentários, sugestões para dialogar com esse tema também, pode deixar nos comentários, tentarei responder ou mesmo fazer vídeos futuros sobre o que vocês postarem. Muito obrigado pela atenção até aqui e grande abraço.